Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Neves e hoje nós iremos estudar um pouco sobre o cálculo de áreas, tá? A gente vai relembrar um pouquinho do cálculo de uma função de uma variável só, tá? Das suas características, propriedades, tudo que envolve esse tipo de problema. E depois eu vou me aprofundar um pouquinho explicando sobre o cálculo via integração dupla, né? Usando o conceito de várias variáveis para poder, né, escrever a integral ou reescrever de acordo com a conveniência, tá bom? Então é o seguinte, como nós já conhecemos lá do cálculo 1, que trabalha com funções de uma só variável, é possível se medir, né, se calcular as áreas de regiões planas, desde que eu conheça a regra das funções que cercam essa região, tá? Então, existe uma regrinha lá, um resultado chamado Teorema Fundamental do Cálculo, que diz o seguinte pra gente. Se você quiser calcular a área da região que está limitada dentro de um intervalo AB de x, por cima dela você tem uma função contínua e limitada. Contínua porque ela não tem falhas, limitada porque ela não vai até o infinito, ela tem fim, né? E o eixo x, tá, que está abaixo da função e acima do eixo x e dentro do intervalo AB, essa região que está marcada, eu consigo calcular essa área fazendo a integral de a até b da função f de x dx, tá? Onde a gente vai resolver aqui a primitiva dessa função, né? Substituir o b, substituir o a e fazer aquela conta da integral definida, certo? Então, vamos recordar aqui como é que funciona nesse caso, tá? Então vamos lá. Aqui, para eu calcular o valor dessa área, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar resolver a integral, que vai de 2 até 6. Né? A função que está por cima é quanto? É 2x menos 4 com relação a x, que a gente vai chamar de dx. Tá? Vou resolver essa integral aqui. A integral de 2x é 2x ao quadrado sobre 2, vai cortar, vai dar x ao quadrado. Do 4, que é constante, vai dar 4x. Integral definida, que tem limite de integração, a gente não coloca o mais c, não faz diferença, tá? E eu não posso esquecer que eu tenho que substituir de 2 até 6, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o 6 que é maior e vou colocar aqui, 6 ao quadrado menos 4 vezes 6, menos. Agora eu vou pegar o 2 que é menor e vou jogar ali, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, tá? Isso vai dar 36 menos 24, menos 4 menos 8, tá? 36 menos 24 é 12, 4 menos 8 é menos 4, com esse menos vai dar mais 4, então o resultado aqui são 16 unidades de área, certo? A gente coloca essa expressão UA, porque eu não sei qual é a unidade de medida, não tem, isso aqui é um problema abstrato, eu não tenho um contexto, tá? Então, por causa disso, eu não estou trabalhando com centímetro, metro, quilômetro, jardas, onças, nada do gênero, né? Mas assim, se fosse centímetro, isso aqui seriam 16 centímetros quadrados. Se fossem metros, aqui seriam 16 metros quadrados. Então, quando eu boto unidade de área, é porque eu estou pensando em unidade ao quadrado, certo? Só para ficar bem definido como que o objetivo da medição, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Só lembrando que vocês já devem ter visto isso no curso básico de cálculo, tá certo? Aqui, por exemplo, vamos lá. Aqui nesse caso, para calcular a área, eu vou precisar resolver a integral, que vai de menos 2 até 2, da função que está por cima, que é quanto? Menos x ao quadrado mais 4, com relação a x, tá? Se bem que aqui existe uma situação interessante, tá? Eu vou botar até aqui, ó. Ou essa função x ao quadrado menos 4, ela é uma parábola, tá? As raízes são menos 2 e 2,
Então o zero é o ponto médio, significa que aqui eu tenho o meu eixo de simetria, tá? Logo, o gráfico que está de um lado é igual ao gráfico que está do outro. Por isso, a área que está sendo calculada de -2 até 0, ela mede a mesma coisa do que a área que vai de 0 a 2. Então são duas metades aqui, certo? De mesma medida, de mesmo valor, tá? Então nesses casos onde a função ela tem simetria dentro do intervalo de integração, o que eu posso fazer? Eu poderia, tá, eliminar, só considerar a integral de 0 a 2, tá certo? De menos x ao quadrado mais 4 dx. Porém, para compensar, eu multiplicaria aqui fora por 2, tá certo? Só porque a área vai ser dobrada mesmo, né? Eu calculo só a área positiva e depois multiplico por 2 porque eu vou ter a área total. É mais fácil do que trabalhar com número negativo, mas eu só posso fazer isso por causa da simetria da região, tá? Então isso aqui vai ser 2 vezes integral de menos x ao quadrado, vai dar menos x ao cubo sobre 3, né? Aumenta o grau e desce dividindo, mais 4x, que eu vou ter que substituir de 0 a 2. Então isso vai dar 2 vezes menos 2 ao cubo sobre 3, mais 4 vezes 2, menos 2 vezes. Aí quando eu jogar o zero, essa conta toda vai dar zero, né? Porque 0 ao cubo, 0 vezes 4, tudo continua sendo zerado. Então isso aqui vai dar 2 vezes o quê? Opa, eu botei 8 aqui, não é 8 não, é 3. Menos 8 terços, mais 8. Tá? Fazendo MMC aqui, 3 vezes 8, 24. 24 menos 8, 16. Então isso vai dar 2 vezes 16 terços, que vai ser igual a 32 terços de unidade de área. Esse é o valor da área da região que está marcada nesse gráfico aqui, tá certo? Mais um exemplo aqui só para dar aquela reforçada, tá? Como que a gente calcula essa área aqui? Essa área que está pintada aqui de verdinho vai ser dada pela integral de quanto? De 0 a 9 da função raiz de x dx. Como é que a gente integra a raiz? Aqui eu sei que a raiz ela é raiz quadrada e o x está elevado a 1, certo? Então o que vai acontecer aqui? O 2 ele vai somar aqui dentro, então essa raiz vai ficar quadrada, x elevado ao cubo, e eu jogo para frente o 2 e o 3. Tá? Que eu vou substituir de 0 a 9. Isso vai dar 2 terços da raiz de 9 ao cubo, menos 2 terços da raiz de 0 ao cubo. Né? Só que 0 ao cubo é 0 e a raiz de 0 continua 0. O 9, eu vou tirar a raiz primeiro, a raiz de 9 é 3, depois eu vou levar ao cubo, que vai ser 27. Então vai ser 2 terços vezes 27. Esse 3 corta com 27 vai dar 9, 2 vezes 9 vai dar quanto? 18. 18 unidades de área, tá? Então é isso aí. Calcular áreas de região plana, desde que eu conheça a função que cobre ela, é relativamente fácil com a integral, desde que eu saiba, né, aplicar todas as técnicas bonitinho. Mas tem alguns detalhes que podem dificultar, né, esse tipo de cálculo. O primeiro deles é o seguinte: quando você tem uma região negativa, tá? Se você fizer o cálculo dessa área usando a integral normalmente aqui, o que vai acontecer? Você vai sair um resultado negativo. O que em matemática, em geometria, não tem muito significado, né? Eu não posso calcular a área de 1/4 e falar que são menos 15 metros quadrados. Né? Tá faltando 15 metros quadrados aqui nesse lugar. Então não é assim que funciona. O que a gente faz? Quando a gente trabalha com uma região
negativa, região negativa é aquela região que está abaixo do eixo X, né? Ela tem imagens negativas. Então, o que a gente faz? Se essa função é f de x, na verdade, o que a gente faz é integrar a função oposta, tá? O que a função oposta faz? Ela vai rebater. Quando eu troco o sinal dela aqui, ela vai girar, né? Todo mundo que é positivo vai descer e ficar negativo, todo mundo que é negativo vai subir e ficar positivo. Então eu vou ter que calcular a área dessa região que está aqui dentro. Que na verdade é a mesma figura, mas agora ela está positiva. Em termos de conclusão, eu vou ter um resultado mais coerente, tá? Então eu vou dizer que a área vai ser a seguinte: a área vai de 2 até 6 da função, aí eu vou trocar o sinal aqui, tá? Vai dar o que? Menos x ao quadrado mais 8x menos 12 dx. Moleza, né? O que vai acontecer aqui agora? Essa integral vai dar menos x ao cubo sobre 3 mais 8x ao quadrado sobre 2 vai dar 4x ao quadrado, porque 8 sobre 2 vai dividir, menos 12x, que eu preciso substituir de 2 até 6. Vou começar jogando 6, vai dar menos 6 ao cubo sobre 3, mais 4 vezes 6 ao quadrado, menos 12 vezes 6, menos o 2 agora. Menos 2 ao cubo sobre 3, mais 4 vezes 2 ao quadrado, menos 12 vezes 2. Tá? Então eu troquei aqui o x por 6, o x por 2, tá? Para eu poder resolver esse exercício. E aí agora é conta, certo? 6 ao cubo é 216, que se eu dividir por 3 vai dar 72. Então, menos 72. 4 vezes 36 vai dar mais 144. Menos 12 vezes 6, 72. Curioso isso aqui. Menos 12 vezes 6, ok. Menos, aqui. Isso aqui vai dar 8 sobre 3, negativo, tá? Aqui. 4 vezes 2 ao quadrado, 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. E aqui vai dar quanto? Menos 24, certo? Aqui só conferindo, 12 vezes 6, 72. 4 vezes 36 vai dar 72, 144, tá? E 6 ao cubo, eu posso fazer 6 vezes 6, que é 36. E eu vou, um dos 6 eu vou dividir por 3, vai dar 2. Então vai dar o dobro de 36, vai dar 72. Tá certo? Então aqui, curiosamente, na nossa conta aqui, ó. Esse cara vai cortar e eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar aqui com... eu vou trocar o sinal, vai dar 8 terços positivo. Essa conta vai dar menos 8, né? Que eu vou ter que trocar para mais 8, porque... Então isso aqui vai dar 24 com 2, 32 sobre 3 unidades de área. Tá certo? Então, é assim que funciona. Deixa eu só passar aqui uma... Tá certo? Fica interessante ter cortado aqui. Mas a ideia básica é você fazer a inversão, né? Jogar para cima. Como? Simplesmente trocando o sinal da função, você faz com que ela seja rebatida com relação ao eixo X. E ao calcular o resultado, você vai ter uma área positiva, logicamente, porque você está calculando a área que está aqui
na barriguinha de cima em vez da original, né? Apesar de que ela tenha a mesma medida no final das contas. E o resultado é positivo, fica mais fácil de trabalhar. Outra coisa que pode acontecer também é você ter regiões mistas, tá certo? É você ter uma região que uma parte dela é negativa, uma parte dela é positiva. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu fizer uma integral aqui de -4 até 6, o que vai acontecer? Digamos que essa área ela tem uma medida de 5 e essa área tem uma medida 10. Essa 5 vai ficar negativa, então ela vai valer -5. E essa 10 vai valer 10, porque está positiva. O certo seria 5 mais 10, seria 15. Só que como esse 5 vai ficar negativo, -5 mais 10 vai dar 5. Então, assim, continua sendo positivo o resultado, porque a região acima é maior do que a região abaixo. Porém, não é o valor verdadeiro, porque em vez de somar as áreas, você subtraiu uma área da outra. Então, às vezes, só pelo fato, deu positivo, então tá tudo certo. Deu positivo, eu fiz certo. Não, às vezes você deu positivo, mas você fez errado. Então você tem que sempre conferir aonde que esse gráfico tá, né? Qual a região que ele cobre, se ele é uma região negativa ou positiva. Tá? E aí, professor, como é que a gente faz quando tem as duas? Então, nesse caso, é mais trabalhoso, porque eu sou obrigado a dividir em duas integrações, tá? Então eu vou chamar essa primeira região aqui de região 1 e essa segunda região aqui de região 2, e eu vou calcular separadamente, né? Então, como é que eu acho a área da região 1? A área da região 1 é uma integral que vai... A integral ela sempre vai da esquerda para a direita, porque é como o x cresce. Então ela vai de -4 até -1, ok? Aí como a função está aqui embaixo, eu vou trocar o sinal dela. Ela vai ficar o quê? -x menos 1 dx. A integral de -x é -x ao quadrado sobre 2, e de -1 vai ser -x, que eu vou trocar de -4 até -1. Primeiro eu jogo -1, que é maior, tá mais próximo de zero, tá? Então isso vai dar menos, aí eu vou ter que tomar muito cuidado com os sinais agora. -1 ao quadrado sobre 2, menos -1, menos, -4 ao quadrado sobre 2, menos, -4. Tá certo? Menos ao quadrado dá mais, só que tem um menos aqui fora, volta a ser menos. Então isso aqui vai dar meio. Menos com menos dá mais 1. Não, vai dar meio com esse menos aqui, vai ficar menos meio. Porque esse menos de fora, né? Isso aqui vai dar positivo, mas vai ter um menos aqui fora. Menos com menos mais. Aqui é a mesma coisa. Vai dar positivo, só que tem esse menos. Depois tem esse menos. Então esses dois menos se cancelam. Isso aqui vai dar positivo. Mais 16 sobre 2 é 8. E aqui, menos com menos, mais, só que tem um menos aqui, -4. Então isso vai dar 9 menos 4, 5. Tá? Isso vai ser igual a 5 menos meio, que é 4,5, ou 9 sobre 2. Tá? Eu não vou finalizar agora. Vou deixar isso aqui reservado. Agora eu vou calcular a área da região 2. A região 2 é uma integral que vai de -1 até 6. Agora sim, em toda essa região a função que está por cima é x mais 1 com relação a x. Tá? Isso aqui vai dar x ao quadrado sobre 2 mais x, que vai de -1 a 6. Jogando 6, vai ter o quê? 6 ao quadrado sobre 2 mais 6, menos -1 ao quadrado sobre 2, menos 1. Tá certo? Isso aqui vai dar 36 sobre 2, 18. 18 mais 6, 24. Aqui, menos. Isso aqui vai dar meio, que é positivo. Ao quadrado deixa positivo. Meio menos 1 é menos meio. Conclusão, eu vou ficar com 24 mais meio, vai dar 24,5,
24,5 é a metade de 49. Então, isso vai dar 49 sobre 2, ok? Unidade de área. Se eu quiser saber qual é a área total, eu preciso calcular o quê? 9 meios mais 49 meios, tá? Isso vai dar 58 meios, que é igual a 29 unidades de área. Tá? Então, agora sim, a resposta final do exercício. Toda essa região tem 29 unidades de área, tá? Porque é a soma das áreas da região 1 com a região 2, ok? Então, esse exercício, ele já costuma dar bem mais trabalho, bastante mais trabalho, porque eu estou trabalhando com regiões mistas, então eu estou com sinais, né, trocados. Outro tipo de situação que pode acontecer é quando você tem área entre duas curvas, tá certo? Então, dadas duas funções contínuas e limitadas no intervalo AB, uma f e uma g de x, aonde uma delas, por exemplo, a f é sempre maior que g, a imagem é sempre mais alta que g, em toda essa região, tá? Então, igual tá aqui, ó, na região de A até B, a função f ela tá por cima o tempo todo da função g. Então, a área entre elas, nesse intervalo de integração que está sendo dado aqui, de A até B, vai ser igual ao seguinte, vai ser igual à integral de A até B da função que está por cima menos da função que está por baixo dx. Então, eu vou fazer a integral da diferença entre as duas funções, que é como se fosse exatamente essa região aqui central que eu estou querendo calcular a área, tá certo? Então, nesse caso, já eu posso fazer isso para facilitar um pouquinho. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui. Calcule o valor da área que está entre a raiz quadrada de x e x ao quadrado, no intervalo que está indo aqui de quanto? Esse intervalo ele está indo de 0 até 1, certo? Então, o valor dessa área vai ser igual ao quê? A integral de 0 a 1. Vamos ver. Dentro desse intervalo, qual é a função que está por cima? A função por cima é aquela que está mais afastada do eixo x, né? Então, se eu for subindo, ó, primeiro eu chego no x². Se eu continuar, depois, por último, eu chego na raiz de x. Então, a função que está por cima é a raiz de x. Então, vou fazer a integral de quem está em cima menos quem está embaixo. Ok? A gente já viu ainda agora que integral de raiz é 2/3 da raiz de x ao cubo, menos a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, que eu vou substituir de 0 a 1, tá? Isso vai dar 2/3 da raiz de 1 ao cubo, menos 1 ao cubo sobre 3, menos 0. Porque quando eu botar aqui 0 ao cubo e raiz de 0 é tudo 0. Só que raiz de 1 é 1, 1 ao cubo é 1, então na verdade eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 2/3 menos 1/3. 2/3 menos 1/3 é 1/3. Então tem 1/3 de unidade de área. Então é assim que a gente resolve o problema quando a gente tem que resolver o cálculo da área entre uma curva e outra, entre duas curvas, tá certo? É só você pegar a integral do intervalo aqui, daquela região, da função que está por cima, menos a função que está por baixo, tá certo? Vamos ver mais um exemplo aqui? Como é que eu faço para calcular essa área? Tá. Em x, a região de integração está indo de 0 a 4, então essa área vai ser integral de 0 a 4. Nessa região, a função que está, vamos lá, começando do eixo x, ó. Primeiro eu chego na x ao quadrado mais 2, depois é que eu chego na constante 18. Então, essa função aqui é que está por cima, tá? Porque ela está mais afastada do eixo x em toda a região do que a de baixo. Então, nesse caso, eu vou fazer a de cima, que é quanto? 18, menos a de baixo, que é x ao quadrado mais 2 dx.
Vou dar uma arrumada antes de integrar primeiro. Isso vai dar integral de 0 a 4 de 18 menos 2 vai dar 16 e menos x ao quadrado com relação a dx. Integrando isso aqui agora, vai dar o quê? Integral de 16 é constante, vai dar 16x, e de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, que eu vou jogar de 0 até 4. Jogando 4 aqui, vai dar 16 vezes 4, menos 4 ao cubo sobre 3, menos 0, porque 16 vezes 0 é 0, e 0 ao cubo é 0. Isso aqui não conta, tá? Isso aqui vai dar 16 vezes 4, 64, menos 4 ao cubo, 64, sobre 3, tá? Isso dá 192 menos 64, vai dar 128 sobre 3 unidades de área, tá certo? E aí, tá bacana. Esse é o valor da área dessa região marcada aqui. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Trabalhar com integral para resolver o cálculo de uma área é bem interessante, né? É uma ferramenta bastante útil e que dá para trabalhar com uma boa variedade de problemas. Então a gente só tem que tomar cuidado de a função ela ser sempre contínua, ela ser sempre limitada, né? Para garantir que o resultado representa essa área. Outra coisa, eu posso calcular com uma região entre duas funções, eu posso trabalhar com uma região negativa, desde que eu saiba fazer os ajustes, né? Desde que eu saiba usar a fórmula adequada, né? Montar adequadamente essa integral para que eu consiga que o seu resultado realmente represente essa área que está aqui, né? Não é só pegar a função integrada do jeito que eu quiser. Eu preciso fazer pequenos ajustes, eu tenho que subtrair uma da outra, eu preciso trocar o sinal, eu preciso separar e calcular, né? Aplicando técnicas diferentes quando necessário. Tá? Então assim vai, tá certo? Bom, espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. Eu volto já já com a segunda parte do vídeo, onde a gente vai começar agora a visualizar esse tipo de problema, né, de cálculo de área, já do ponto de vista da integração múltipla, né? Como é que ela pode, como é que ela interfere, como é que ela vai visualizar, né? Como é que ela vai dar uma nova referência para esse mesmo problema, que é o problema do cálculo de área. Então, eu espero você já já no próximo vídeo. Um abraço.